Meus amigos, bom dia. É um prazer a oportunidade que me foi dada de estar aqui hoje e de forma muito rudimentar e pequena, da forma que me é possível, apoiar materialmente a instituição, ainda que com pouco, com a cessão integral dos recursos oferidos a partir da venda dos livros, e é o início de uma parceria que a gente também não sabe onde vai dar, né? Bom, a ideia dinâmica proposta aqui hoje é a seguinte: eu vou fazer uma explanação inicial, que eu espero seja breve, após o que eu ficaria honrado se vocês quiserem fazer qualquer pergunta sobre qualquer assunto que eu me sentir à vontade de responder, eu farei com prazer. Apenas uma coincidência que não estava prevista. Exatamente na madrugada de hoje, na África do Sul, após 40 horas depois do prazo determinado pela ONU para que se chegasse a um acordo, com muita dificuldade, o mundo entendeu, 194 países, que dá para empurrar ainda um pouquinho com a barriga o protocolo de Kyoto, e teremos mais um prazo até 2015 para tentar um novo acordo global do clima. Vou falar disso daqui a pouco, mas há uma sincronicidade interessante, porque foi muito aflitiva a madrugada. Minha companheira viu que eu fui dormir tarde tentando saber notícias dos colegas correspondentes em Durban. Acordei de manhã cedo querendo saber sobre esse assunto. E eu vou começar fazendo a citação de um escritor e pesquisador americano chamado Jared Diamond. Ele é muito importante, ele ganhou o prêmio mais expressivo de literatura dos Estados Unidos, o Pulitzer, por um livro chamado Armas, Germes e Atos. E na obra seguinte, intitulada Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso, ele alcançou ainda mais notoriedade porque conseguiu traduzir com muita clareza, muita objetividade, a razão pela qual civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do planeta, subitamente deixaram de existir, colapsaram, entraram num período vertiginoso de declínio. Isso vale para a civilização maia, isso vale para os vikings, isso vale para a comunidade da Ilha de Páscoa, entre outras. Isso sempre intrigou a humanidade, a razão pela qual, de repente, houve uma ruptura na história dessas civilizações. O Dr. Jared foi muito feliz ao traduzir de forma muito inteligível, é um livro gostoso de ler, a razão pela qual isso aconteceu. E ele traduziu o que a arqueologia moderna já decifrou na pesquisa dos vestígios arqueológicos deixados por essas civilizações. Como se sabe, nós hoje conseguimos aplicar o teste do carbono, datar os vestígios, eles têm idade, essa idade é revelada, e dentro de um sítio arqueológico você consegue contar uma história a partir dessa sucessão de eventos datados. Muito bem, conclusão do livro. Essas civilizações e outras desapareceram do mapa a partir do momento em que deixaram de ser sustentáveis. Ou seja, a partir do momento em que elas passaram a avançar sobre os recursos da natureza, determinando uma progressão, um apetite, uma sanha, uma retirada de água, de solo, de recursos naturais não renováveis, acima da capacidade de suporte ou da biocapacidade dos ecossistemas que asseguravam a saúde, a longevidade, a resiliência dessas comunidades. Então o livro é muito chocante no sentido de mostrar como nossos ancestrais foram inábeis por ignorância, por omissão ou por má fé. Eles deixaram uma determinada situação se estender além do limite do razoável, do sensato, do que seria o lógico. O caso mais impressionante é o da comunidade da Ilha de Páscoa, porque é uma ilha
conhecida no mundo por ter aproximadamente 400 totens de pedra, que alguns ufólogos mais excitados juram que foram ETs que colocaram ou ajudaram a comunidade da Ilha de Páscoa a mover aquelas pedras, porque não tinha guindaste, não tinha carvalhão naquela época para fazer esse movimento. Então eles deduziram que isso só pode ser coisa de ET. O Dr. Diamond desqualificou essa tese ao dar visibilidade à explicação da arqueologia, mostrando que não, eles esculpiram na rocha a história de cada família, muita vaidade embutida nesse processo. Metaforicamente, você colocar num totem de pedra a história do seu clã, a sua importância, a importância dos seus, e depois remover essa pedra até um lugar de muita visibilidade na ilha, porque não basta ter o totem, ele tem que estar visível para todo mundo quando passear na ilha, em algum momento, ter a sorte e o privilégio de ver o totem da sua família. Já era algo muito difícil você ter a logística da pedra ser esculpida. Um trabalho bonito, é arte. Agora, arte maior é transportar esse bloco até o lugar desejado, e para isso foram usadas toras de madeira. A única floresta de Páscoa foi dizimada para prover, digamos, os equipamentos, entre aspas, necessários, porque você está rolando a pedra debaixo das toras de arte, que são trituradas no processo. Manda mais tora, manda mais tora. Houve um déficit de floresta na ilha. Sem floresta, vários problemas aconteceram, prejudicando a qualidade de vida dos ilhéus. Quais sejam os predadores das pragas oportunistas da lavoura da comunidade de Páscoa se refugiavam na floresta. Sem floresta, os predadores não tinham refúgio, a praga dizimou a produção de alimentos. A fonte de proteína animal vinha do mar. Você precisava de embarcações devidamente construídas e com boa manutenção, e para isso precisava de madeira. Sem madeira você teve um problema. E para ir até onde você queria ir, com a segurança que você desejava, e houve um déficit de pesca. Sem floresta, o rio, que era perene, passou a ser sazonal. Você não tinha mais a recarga do aquífero do único rio que era a fonte de água doce e limpa da comunidade. Sobreveio um período de fome, portanto de escassez, do que não pode faltar. A gente pode viver privado de muita coisa, menos de quilocalorias mínimas necessárias para você seguir em frente. Diante desse cenário de escassez, é o que o sítio arqueológico revela. É interessante, tem uma historinha contada com os vestígios. Sobreveio a disputa pelo pouco que havia, um cenário de violência, disputa fratricida, guerra. Como diz aquele ditado muito popular no Brasil, farinha pouca, no pirão primeiro. Registros de canibalismo. Quer dizer, um instinto selvagem veio à tona para justificar aquilo que nós sabemos que não é a regra absoluta da condição humana, mas ocorre com muita frequência em vários lugares do planeta, que é a violência, entre aspas, é justificável, fecha aspas, quando o que está em jogo é a minha sobrevivência. Não foi o que aconteceu recentemente no Japão, por conta da tsunami do terremoto, quando havia pouco alimento, e os japoneses ordeiramente se esperavam a vez na fila para pegar a sua ração de arroz e seguir em frente. Portanto, eu quero lembrar o exemplo dos japoneses para não dizer que é uma fatalidade da condição humana a escassez de determinada violência, mas é muito frequente que isso aconteça. Eu também quero lembrar, não está no livro do Dr. Diamond, o que aconteceu recentemente, em termos de história, quando o Katrina devastou Nova Orleans, e nós tivemos ali, nesse advento do furacão Katrina, outro exemplo de como a violência emerge em cenários de escassez dentro de um mega ginásio, na verdade um estádio coberto de Nova Orleans,
chamado Superdom.